Oi, pessoal, tudo bem? Estou gravando esse tutorial para ajudar aí os colegas que estão realizando aí, conduzindo a avaliação 360 pela primeira vez na escola, né? E também, às vezes, o pessoal participou de anos anteriores e foi um pouco diferente a avaliação. Então, para dar essa ajuda aí, para a gente conseguir conduzir esse processo que é fundamental para o programa Ensino Integral. Então, a primeira questão que a gente precisa ter muito claro é que o diretor é a peça central do processo, pois precisa formar a equipe, alunos, acompanhar e garantir o processo, além de avaliar e ser avaliado. Então, não dá para fazer esse processo funcionar sem o professor, o diretor tendo essa visão do conjunto, porque o que acaba acontecendo? Os alunos têm uma visão da parte deles, os professores têm uma visão da parte deles, e mesmo os outros gestores também têm uma visão da parte que lhes cabe. Quem tem a visão do conjunto é o diretor da escola, que vai estar conduzindo todo esse processo. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza daquilo que nos cabe. Vamos lá, então. Primeiro, a avaliação ela é feita em algumas etapas. E aí nós vamos começar pela etapa de avaliação de competências. Essa etapa que vai começar lá na sede, com a gente deixando em ordem os registros dos alunos, a associação dos professores, às vezes a gente tem professor que a gente recebeu depois. Por quê? Se não tiver certinho qual aluno é de qual sala, qual professor é de qual disciplina, o sistema vai gerar os questionários de forma equivocada. Então, a gente precisa primeiro verificar isso daí. Isso a gente faz lá com o GOI, né, com o pessoal da secretaria. Depois disso, vai abrir o calendário para a gente definir os participantes. Então, a gente vai entrar lá na sede, vai ter um campo escrito definir participantes e a gente vai selecionar ali todo mundo que vai participar do programa na escola. Por que isso não é automático? Porque nem todas as escolas vão ter todos os participantes. Então, por exemplo, as escolas que estão entrando esse ano, não são todos os alunos que avaliam. As escolas de anos iniciais também não são todos os alunos. Então, é preciso essa etapa de definição. E é importante também para a gente verificar se está tudo em ordem. Depois disso, a gente precisa, ou até concomitante a isso, a gente precisa formar os alunos, formar os profissionais. E isso a gente vai precisar de muita ajuda dos coordenadores, seja o geral, seja os de área de conhecimento. Por quê? O diretor ele precisa formar os líderes de turma, os vice-líderes, e ele precisa formar a sua equipe gestora. Então, o COI, né, o antigo vice-diretor, o CGPG, retomar isso com todo mundo, explicar como é que funciona, ver a importância do processo, para que todo mundo esteja ali afinadinho com essa situação. Além disso, os professores também precisam ser formados. O diretor pode fazer ele mesmo a formação, e aí, nesse caso, o COI fica com os alunos no clube, ou ele pode delegar isso ao CGPG, que pode fazer essa formação numa TPC geral, retomando a importância da avaliação, retomando a importância da seriedade. Por quê? Tanto professores quanto alunos, eles precisam entender o processo para que eles não façam a avaliação de forma corrida, de forma sem atenção, né, de forma desatenta, e isso acabe prejudicando o processo, né? A gente precisa que o que foi apontado lá corresponda à realidade, daí a importância dessa formação. Uma dica é fazer a formação com os líderes e pedir para que eles repliquem para os demais colegas. Eu também bolei um tutorialzinho para explicar para os alunos, para que cada aluno possa ver. E com os professores, realmente fazer esse bate-papo, explicar a importância da avaliação, o papel formativo da avaliação 360, para que os professores também não cheguem lá e, de repente, com medo de prejudicar alguém ou dar notão para todo mundo, né? Que também não vai refletir a realidade, não vai ajudar a gente a identificar os pontos de atenção da escola. Então, isso é muito importante. Depois dessa etapa, a gente precisa definir um calendário na escola. Afinal de contas, as avaliações são todas no computador e aí a escola tem que pensar na sua logística, na disponibilidade de computadores,
né? Ou até pelo celular, dá para fazer também, mas é preciso pensar essa logística para que os alunos tenham tempo de fazer as avaliações. Por quê, pessoal? São várias avaliações, os alunos têm que avaliar pelo menos 5 professores, gestores, é um monte de perguntas, e aí, quanto mais tranquilidade a gente tiver para fazer isso, mais provável que as respostas correspondam à realidade e não simplesmente seja marcar o xizinho lá em qualquer lugar. Feito isso, com o cronograma aberto, a gente faz a aplicação dos questionários, que vai avaliar a competência de cada profissional. Os questionários avaliam as competências. Os resultados a gente vai avaliar em outro documento. E aí é a próxima etapa, que é a etapa de avaliação de resultados. No programa, a avaliação de resultados é feita através da avaliação dos programas de ação. Os programas de ação são um documento obrigatório, todos os profissionais que estão em regime de dedicação integral precisam fazer esse documento, por quê? É a parte que cabe a cada profissional do plano de ação da escola. Desculpe. O que acontece? O profissional fez o seu programa de ação, a gente sempre tenta fazer isso lá no início do ano letivo, e ali estão definidas uma série de ações. E aí a gente vai fazer essa avaliação. Quem avalia o programa de ação de quem? Sempre são 2 pessoas, o gestor imediato e o gestor apoiador. Então, por exemplo, professor, quem avalia? O seu coordenador de área, apoiado pelo coordenador geral. O coordenador de área, quem avalia? O coordenador geral, apoiado pelo diretor. E assim sucessivamente. E aí, para fazer essa avaliação, depois eu vou fazer um outro vídeo só sobre como avaliar o programa de ação, porque aí é um pouco mais extenso, né, esse processo. O que a gente precisa saber? Primeiro, tem que ter um cronograma, gente. Tem um monte de professor, um monte de reunião e as pessoas precisam ter tempo para fazer isso com calma. Então, marcar isso certinho na agenda, quem vai fazer quando cada uma das avaliações. O tempo parece ser extenso, acho que a gente tem 15 dias para isso, mas não é. Ainda mais se você tem uma escola maior. Depois disso, alinhar os procedimentos, né? Que é sentar com os gestores, o CGPG ou CGPAC e alinhar. Olha, pessoal, a gente precisa ver cada item desta maneira. Por quê? Porque senão você vai acabar tendo um conflito eventualmente na sua equipe. Por quê? De repente, um coordenador de área foi mais rigoroso do que o outro. E aí os professores conversam. Então é importante que a gente tenha uma linha, né? A gente tenha claro como que vai ser avaliado, como que vai ser pontuado. É importante revisar os documentos. Que documentos? Guia de aprendizagem, avaliações internas, externas, documentos do nivelamento, o próprio programa de ação. Esse processo é importante você indicar aos profissionais que eles já façam isso. Por quê? O profissional precisa apresentar evidências de que concluiu suas ações. Onde que ele vai encontrar essas evidências? Nestes documentos, no trabalho que ele desenvolveu, de repente até outros documentos que ele pode estar apresentando. Mas é importante que antes da avaliação, o profissional avaliado saiba que ele precisa reunir essas evidências. No momento da avaliação, a gente vai sentar para verificar o que a pessoa fez e as evidências que ele apresentou. Isso vai tornar o processo muito mais eficiente. Por quê? Uma coisa é você falar de algo que está ali, tem a evidência para comprovar. Outra coisa bem diferente é você só falar e não ter nenhuma evidência. Fica no acreditar o que a pessoa falou ou fica no achar que fez ou que não fez. Então é muito importante isso. Uma dica, fazer o cruzamento dos documentos. Então, por exemplo, beleza, cumpri todo o meu guia de aprendizagem. Então, espera um pouquinho. Vamos ver um guia de aprendizagem seu, vamos ver o instrumento de observação de sala de aula, vamos ver uma avaliação, para ver se essas coisas realmente dialogam. Se o profissional, de fato, conseguiu articular o guia com o currículo, com as avaliações, e se isso também deu resultados. A gente tem aí as APs que nos norteiam nesse sentido. As próprias notas bimestrais também nos norteiam nesse sentido. Então, você pega lá, por exemplo,
um professor X, um professor de história, sei lá, e vai olhar, ó, vou olhar a sua turma só da primeira série do ensino médio, uma turma aleatória. Dessa turma você vai olhar o guia, você vai olhar a avaliação, você vai ver os resultados bimestrais, você vai ver os resultados das competências relacionadas na AP. Aí você consegue, junto com o profissional, promover essa reflexão, ver se de fato aquilo que foi proposto foi cumprido. Porque esse é o objetivo principal da avaliação, fazer uma reflexão, fazer o profissional pensar sobre o que ele fez e sobre os resultados que apresentou. Outra dica, a avaliação do programa de ação ela pode ser feita somente pelo gestor sem a presença do avaliado. Então, por exemplo, o CGPG e o CGPAC podem avaliar os professores, entre eles, sem a presença do professor. Mas acredito que seja mais produtivo quando você tem a presença do professor. Por quê? Ao fazer esse processo, você já dá ali a devolutiva, você torna o processo transparente. O professor já sabe como ele está sendo avaliado naqueles quesitos. Ele só vai ficar lá para o final as outras reflexões que foram feitas. Então, isso já surte um efeito para o profissional verificar aí as suas fragilidades, os seus avanços, e não fica aquela coisa, vamos dizer assim, às escondidas. Bom, feito isso, então fechadas as notas precisam ser por competência, né? Então, cada uma das competências, das premissas, ela precisa ter uma nota no programa de ação, e tudo isso vai gerar uma nota final, uma média final de resultado desse profissional. Depois disso, é importante também levar em conta a assiduidade. Isso a secretaria pode fazer para a gente, que é levantar a quantidade de faltas dia que o profissional teve naquele período. Ainda estamos aí esperando uma definição de qual vai ser a data base. Mas você já pode pedir para levantar do ano todo até agora, que daí você vai ter os resultados. Lembrando, somente alguns tipos de falta não são descontados aí, que é adoção, paternidade, maternidade e serviço obrigatório por lei. As outras vão descontar e aí a gente pode estar olhando a resolução com calma para ver isso. Resolução 68, 2014. Bom, a regra é qual? De 0 a 5 faltas, não tem desconto. 6 a 8 faltas, desconta 1 ponto. 9 ou mais, desconta 2 pontos. Aonde que isso aí vai entrar? A gente já precisa ter isso antes da avaliação, de finalizar a avaliação, mas isso vai entrar lá na pontuação final, na hora que for colocar o profissional dentro do quadrante, tá? Segura essa informação. Bom, feito isso, o grosso da avaliação está concluído. Aí a gente vai para a consolidação de resultados. Para consolidar os resultados, vai ser necessário baixar da sede os resultados individuais. E aí, pessoal, tem uma coisa, eu espero que eles corrijam, mas eles ainda não fazem isso. Os resultados, eles saem do profissional por disciplina. Então, por exemplo, o profissional aqui, eu peguei um exemplo, né? Professor João, digamos que ele dá aula de filosofia, de história e de eletiva. Você vai ter que baixar 3 resultados do professor João. No entanto, apesar de serem 3 disciplinas, a gente está avaliando um profissional. E aí, a gente precisa fazer esse trabalho, que é baixar os resultados. E aí, não existe uma regra específica. Eu gosto de utilizar a média aritmética mesmo, porque eu acho que é simples e é justo. Então, coloquei lá, baixei esses resultados lá numa planilha qualquer e faço a média por premissa, porque a gente vai precisar juntar as notas desse profissional por premissa. Os professores vão ter essa questão de ter notas em várias disciplinas e os PCA-GP vão ter 2 notas, uma de professor e uma de PCA-GP. Pelo menos, se ele tiver 2 disciplinas, por exemplo, digamos que esse professor João fosse um PCA-GP, ele teria aí que fazer esse processo. Então, precisa dedicar um tempo a isso. É claro, a gente pode encontrar profissionais que nos auxiliem na escola, mas é importante que isso seja feito, né? Então, a gente já tem que saber que vai ter esse momento.
Com isso em mãos, é hora de preparar os documentos para calibragem, que é o quê? Fazer um consolidado de cada profissional. Eu não coloquei nomes aqui, né? Mas, por exemplo, ó, da área tal, professor X teve tal nota em protagonismo. O professor Y teve tal nota em protagonismo, tal nota em domínio, tal nota em disposição, tal nota em comprometimento. Então, é preciso construir essa planilha aqui, né, no qual a gente vai ter uma visão geral das notas de cada profissional na nossa escola. E, como vocês estão vendo, aqui é uma planilha de professor. Tem também uma dos PCAGPs e uma do trio gestor, na qual a gente vai reunir de cada área, de cada profissional, esses resultados. Gente, não dá para a gente fazer a calibragem sem ter isso aqui em mãos. Então, essa é uma etapa que a gente vai dedicar um tempo. Como eu disse, esse serviço pode ser dividido, você pode conversar com outro profissional para poder dar uma mão ali, até mesmo secretaria, mas é preciso fazer esse levantamento com antecedência. Eu vou deixar depois um link onde você pode encontrar essa planilha aqui, vou deixar na descrição do vídeo. Bom, feito isso, aí nós vamos para a próxima etapa, que é a calibragem, né? Então, a gente precisa reunir os resultados. Depois, deixa eu só voltar um slide. Depois de reunir os resultados, a gente precisa reunir os comitês de calibragem. Os comitês, eles vão fazer o quê? Eles vão analisar se o resultado que surgiu da avaliação de competências, se ele foi justo, né? Se há necessidade de fazer algum tipo de ajuste para mais ou para menos. Quando a gente for fazer isso, a gente precisa reunir ali os gestores, né? Depois tem uma tabelinha ali de quem participa do comitê e precisa ponderar sempre com base no mapa de competências. Então, após a calibragem, essa nota aqui, ó, então digamos que esse profissional teve um 2,5 em protagonismo. E o comitê de calibragem acha que isso está injusto. A gente pode calibrar para 3, para 3,5 até um ponto ele pode ter a mais ou a menos. Pode ser baixado, pode ser aumentado essa nota. Mas a gente precisa ponderar isso sempre com base no mapa de competências. E aí depois eu vou também colocar um outro videozinho explicando mais detalhadamente o processo da calibragem, tá bom? Bom, feita a calibragem, nós vamos para a etapa final, que são os resultados após a calibragem. Então, é a hora que eu já fiz essa revisão de cada profissional e aí a gente já tem uma nota final de cada profissional. E essa nota final tem também ali as justificativas, né? Por que foi calibrado para mais ou para menos, ou até mesmo foi mantida a nota que o profissional obteve. Feito isso, é hora de colocar na matriz de 9 quadrantes. Essa matriz, né, eu fiz uma matriz fictícia aqui, o que ela vai posicionar? O profissional ele tem uma nota de 0 a 4 no que se refere às competências. O que é isso? É a nota dos questionários ponderada pela calibragem. E ele vai ter uma nota de 0 a 4 nos resultados, que é a avaliação do programa de ação ponderado pela nota de assiduidade. Com isso, os profissionais são colocados aqui. Então, por exemplo, o profissional Alex, ele tirou uma nota de 2,1 a 3 no que se refere à competência e de 0 a 2 no que se refere a resultado. Por isso, ele foi alocado neste quadrante. O profissional Maria, ela é PCAGP. E agora eu enrolei as siglas aqui. Enfim, CGPAC. Ela tem duas funções. Então, ela pode sim ser classificada em dois quadrantes diferentes. Nesse caso, ela ficou no quadrante 5, no que se refere à função de professor, e no quadrante 4, no que se refere à função de coordenador de área.
Nesse caso, o comitê pode, por exemplo, decidir por mantém a professora, mas cessa a designação dela como coordenadora de área. Mas ela pode ter nota ruim e mesmo assim continuar? Sim, porque a escola não é obrigada a tirar o profissional só porque ela ficou nos quadrantes 1 e 4. Mas ela tem, se chegou a esse resultado, ela tem embasamento para, de repente, tomar essa decisão. Todo mundo é situado em algum quadrante. E isso é importante para que a gente possa fazer a próxima etapa, que é a etapa das devolutivas. As devolutivas, ela é a etapa final do processo, que afinal de contas não adianta você avaliar e não falar para a pessoa como que ficou a avaliação dela. Mais uma vez, é importante alinhar a equipe sobre o procedimento, porque quem faz a devolutiva é a mesma equipe que fez a avaliação desse profissional. Então, por exemplo, professor, quem devolve para o professor a sua avaliação? O seu coordenador de área, apoiado pelo coordenador geral. O coordenador de área, o coordenador geral é que devolve, apoiado pelo diretor, e assim sucessivamente. Então é importante alinhar com o pessoal como fazer, de que maneira se expressar, de que maneira que a gente vai falar para as pessoas os pontos positivos e os pontos de melhoria. Também não dá para a gente fazer isso em um cronograma. São vários profissionais e é importante que seja um processo com calma. Nada de dar o papel na mão da pessoa e falar, interpreta aí do jeito que você quiser. É importante que a gente sente, converse, explique, para que a avaliação tenha o efeito que a gente deseja, que é a melhoria da nossa equipe. Né? Aqui eu digitei errado, desculpe. Documentar o processo. Precisa dar uma via para o profissional, pedir para ele assinar, pegar isso de volta, né? Que ele está ciente das informações, para exatamente você poder, posteriormente, cobrá-lo, que ele avance, que ele tenha essas melhorias. Olha, professor, eu já te expliquei na última avaliação que isso precisava melhorar. O professor precisa entrar nesse processo. E, feito isso, precisa também direcionar o PIAF do ano seguinte. Então, ali com a avaliação em mãos, a gente já tem as fragilidades de cada profissional e aí a gente já pode indicar as competências que o profissional precisa melhorar e, portanto, aquelas que ele vai fazer um plano para o ano seguinte para que ele possa se desenvolver melhor. Bom, pessoal, é isso. Eu tentei simplificar o processo para que a gente tivesse essa visão geral. Em outro momento, a gente vai fazer uma formação específica sobre etapas da calibragem e do programa de ação, da avaliação do programa de ação, que são realmente mais complexos e aí vão demandar mais tempo. Tá bom? Agradeço a todos e espero que tenha esclarecido.